Bom dia. Na aula de hoje, eu vou falar sobre o sistema muscular, tá? Para ficar alinhado o conteúdo sobre musculação. Beleza? Então vamos lá. O sistema muscular, ele é formado pelo conjunto dos músculos do nosso corpo, né? Então eles correspondem a cerca de 50% do nosso peso total do nosso organismo. E a contração dessas estruturas é responsável por diversas funções, então dentre as quais podemos destacar a movimentação, né? Então algumas funções dos músculos são o seguinte: o nosso corpo ele é uma máquina complexa, né, que apresenta diversos sintomas integrados, trabalhando juntos, né, para garantir a nossa sobrevivência. Então, dentre esses sistemas, a gente pode destacar o muscular, né, que está relacionado às funções importantes do corpo e com algumas funções, né? Então, eles garantem a movimentação do nosso corpo, eles promovem a estabilização das posições corporais, né? E são responsáveis pela movimentação do sangue pelo organismo, tá? Dos alimentos pelo sistema digestório e da urina pelo sistema urinário. E garantem também a realização dos movimentos respiratórios, tá bom? Todos os tipos de músculo, tá? O corpo humano, ele é formado por três tipos musculares, né, diferentes. Temos o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o não estriado, tá? O músculo estriado esquelético, ele está normalmente associado ao sistema esquelético e possui apenas a movimentação voluntária, ou seja, a contração ela é consciente, né? O termo estriado está associado ao fato de que esses músculos eles apresentam bandas claras e escuras, tá? Que se dispõem de maneira alternada quando observadas em microscópia óptica. Os músculos estriados cardíacos, né, como o próprio nome indica, eles são exclusivos do coração. Eles possuem uma aparência estriada, né, como o esquelético, mas apresentam contrações involuntárias e vigorosas, tá? E temos os músculos estriados cardíacos, eles são considerados também os músculos é, mais, mais importantes, tá? Os músculos não estriados ou músculos lisos, tá? Ele por sua vez apresentam contração involuntária, né, e lenta e são encontrados no sistema digestório e respiratório, bem como em algumas estruturas ocas, né, como a bexiga urinária, o intestino delgado, e uma de suas características mais marcantes é a ausência de estriações, né? Então, que é observado nos outros tipos musculares. Então, o esquelético e o cardíaco eles têm estriações e o não estriado ele é liso, tá? Algumas características dos tecidos musculares, né? Então temos tecidos musculares esquelético, né? Eles possuem células cilíndricas e longas, né? Elas são multinucleadas ou seja, com muitos núcleos, né? E com estriações. A contração é voluntária e a localização são nos ossos, tá? O tecido muscular estriado cardíaco, eles possuem células alongadas e ramificadas, né, com apenas um ou dois núcleos e estriações. A contração é involuntária, né, e a localização é no coração, tá? E temos o tecido muscular não estriado, né, que as células são fusiformes, né, com um único núcleo e sem estriações. A contração é involuntária também e é localizada no sistema digestório, na bexiga, nas artérias e em outros órgãos internos, né? O que seria a contração dos músculos esqueléticos? O corpo humano ele possui mais de 600 músculos, né, que apresentam essa contração voluntária, e esses músculos são formados por células alongadas e multinucleadas, como eu já falei, as quais são chamadas também de fibras musculares. Uma das características marcantes desse tipo de tecido muscular é a presença de estriações transversais, né? As fibras musculares elas possuem filamentos de miosina e actina, tá? Que são proteínas com capacidade de contração, né? A actina e algumas outras proteínas que estão associadas formam os chamados filamentos finos, né? Já a miosina ela forma os filamentos espessos, né? Os filamentos finos e espessos alternam-se formando bandas claras e escuras, né? Formando assim um sarcômero, tá? As bandas claras elas são formadas por filamentos finos,
e recebe a denominação de banda 1. Tá? São chamadas assim porque são isotrópicas ou ao microscópio de polarização. Né? E as bandas escuras elas são chamadas de banda A. Tá? Pois são anisotrópicas, né, ao microscópio de polarização e caracterizam-se pela presença de filamentos finos e também dispersos, tá? No centro da banda I, eu falei banda 1, mas eu errei, tá? Banda I. Há uma linha escura, denominada linha Z. Ela delimita o sarcômero, o qual é formado por duas metades de banda I e uma banda A central. No centro da banda A temos a banda H, uma região mais clara e que somente filamentos de miosina são encontrados. Na contração muscular, ocorre um encurtamento dos sarcômeros e, consequentemente, de toda a fibra. Durante a contração, observa-se uma sobreposição dos filamentos de actina aos de miosina, o que deixa as bandas I e H mais estreitas. Tá? E para aprender mais sobre esse processo, eu aconselho vocês a lerem um pouquinho sobre a contração em músculos esqueléticos, tá? Eu não vou entrar tanto a fundo sobre esse assunto, tá? Senão aí é mais da biologia, tá bom? Temos alguns os principais músculos esqueléticos, né? Então, tem os músculos da face e os músculos do couro cabeludo, né? Temos os músculos da mastigação, os músculos da parede abdominal, que é o oblíquo, o transverso do abdômen. Temos músculos que movem a cabeça, que é o trapézio e o levantador e o elevador da escápula. Temos os músculos que movem a coluna vertebral, né? Que é o longo do tórax e o longo do pescoço. Temos músculos que movem a língua, que é o genioglosso e o ioglosso, tá? Entre outros músculos também que têm funções específicas, tá? A classificação dos músculos esqueléticos, elas são o seguinte, tá? Então, quando estudamos o sistema muscular, a gente pode ver que a classificação dos músculos esqueléticos que formam o nosso corpo, e isso é de fato, que os músculos não estriados fazem parte dos órgãos e normalmente não recebem uma denominação própria, tá? Como o estriado cardíaco, que está presente no coração, tá? A gente pode entender que eles são classificados com base em diversos critérios, né? Então, tais como a sua origem e inserção, a sua ação, a sua função, a forma e o arranjo das fibras, e o número de cabeças também. Então, a gente pode entender por origem o local em que o músculo está fixado e o que funciona como base para a sua ação. Já a inserção é o ponto móvel no qual é possível observar o efeito do movimento. Então, o glúteo mínimo, por exemplo, é um músculo responsável pela abdução da coxa, tá? E tem sua origem na superfície lateral do íleo, tá? Sua inserção é na superfície anterior do fêmur, mais precisamente na região do trocânter maior, tá? Que ela é localizada ali na borda superior do fêmur. Beleza? Quando os músculos são classificados de acordo com a sua ação, eles são denominados de extensores, flexores, adutores e abdutores, rotadores, supinadores e pronadores. Vocês podem ver que até nos exercícios de academia tem os equipamentos propriamente com esses nomes. Então tem o extensor de coxa, né, tem o flexor, tem os adutor, o abdutador, tem os rotadores, né, tem um supino lá, que você vai fazer o supino, e os pronadores também, tá? Então, exemplo, os extensores, eles estiram o membro, tá? Os flexores são responsáveis pela flexão, os abdutores, eles levam o membro em direção à linha medial do corpo, né? Então, é como ele está sentado na cadeira, em pé, com as pernas, com os joelhos apontados em V, e você vai fazer aquele fechamento. Então, você vai levar para a linha mediana do corpo. Os adutores você vai fazer ao contrário, você vai estar com os joelhos alinhados, você vai afastar em formação de V. Temos os rotadores, como o próprio nome fala, eles giram os membros. Os supinadores, eles viram a palma da mão para cima, né? E os pronadores ao contrário, para baixo, né? E observando assim a função, a gente pode classificar também os músculos em agonistas, antagonistas e sinergistas, né? Eu coloquei aqui sinergistas e antagonistas, só não botei os agonistas, tá?
Os músculos agonistas, eles são responsáveis diretamente pelo movimento desejado, né, sendo os principais agentes na execução de um movimento. Então, os antagonistas, eles são músculos que oferecem resistência à ação do músculo agonista, né? E os sinergistas são músculos que auxiliam os antagonistas, garantindo que ocorra um movimento em excesso, tá? Em relação à forma e o arranjo das fibras, os músculos podem ser classificados em músculos de fibras paralelas e de fibras oblíquas, tá? A direção de tração é exercida por eles. Então, como por exemplo, de músculos de fibras paralelas, podemos citar o bíceps e o peitoral, né? E já como exemplo de músculo de fibras oblíquas, podemos citar o extensor longo dos dedos do pé, tá? E por fim, quando o critério é um número de cabeças, leva-se em consideração quantos tendões de origem o músculo apresenta. Então, exemplo, o bíceps, ele apresenta 2 cabeças, e o tríceps 3 cabeças, quadríceps 4 cabeças, né? Então, é bem fácil de entender esse sistema, tá? Para finalizar, eu vou falar sobre um pouquinho sobre por que o músculo perde elasticidade, o que é fadiga muscular, tá? E qual os tipos de hipertrofia, beleza? Então vamos lá. O músculo, ele perde elasticidade? Perde sim, né? Com o passar do tempo, e é o caso, por exemplo, das rugas, né? Então, como eu falei, os músculos possuem algumas fibras, e através delas é que eles têm a capacidade de se estender, de alongar e contrair para realizar determinado movimento. E essa elasticidade, ela te permite que os músculos aumentem de tamanho e voltem ao seu tamanho inicial também, tá? A fadiga muscular, como ela ocorre? Ela ocorre quando o músculo não é mais capaz de suportar um nível de força muito alto, né? Ela pode ser causada tanto pela depleção de energéticos, como a falta de suprimentos energéticos também adequados àquela atividade, ou pelo acúmulo de ácido lático, né? Que ela diminui o pH celular, consequentemente diminuindo os processos celulares que produzem energia e contração muscular. Então a fadiga, consequentemente, ela significa cansaço, né? Ela é gerada por um esforço repetitivo de exercícios que exige mais do que se pode aguentar, né? E por fim, o que é hipertrofia muscular? A hipertrofia muscular nada mais é do que o aumento do tônus muscular. E ela é dividida em 2 tipos. Temos a hipertrofia transitória e a hipertrofia crônica, né? A hipertrofia transitória, ela é o aumento do volume do músculo que ocorre durante uma sessão simples de exercício, né? Devido ao acúmulo do líquido intracelular. Então vocês podem perceber, quem é praticante da musculação, que eu estou ali fazendo um supino ou uma flexão ali de braço, né? Depois desse exercício, vocês podem sentir um aumento do tônus muscular. Isso é devido à hipertrofia transitória, porque ele está tendo um acúmulo de líquido intracelular. Tá? E temos a hipertrofia muscular crônica, né? Que é o aumento do tamanho do músculo com treinamento de força de longa duração, né? Aí já existem alterações estruturais reais no músculo. Dessa hipertrofia crônica, ela já vai aparecer ali depois de uns 60 a 90 dias de treinamento, né? Que é quando a hipertrofia ela é visivelmente mostrada no corpo, tá bom? Então, galera, finalizamos o assunto de musculação e sistema muscular, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.